Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa aí sobre as reformas estruturantes. Hoje nós vamos debater, talvez, a aprovação das reformas, vamos falar no plural, que estão passando lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. A gente sabe, então vamos nos posicionar aqui. A gente tem um projeto de lei que saiu da Câmara, está no Senado, na comissão para ser aprovada, né, com relação ao imposto de renda, e temos a PEC 110, que trata dos tributos indiretos, né, que é do relator, o senador Roberto Rocha, que também me parece que está encaminhada para ser aprovada, né? Inclusive, tive um senador, fiz uma gravação com ele, deve ter uns 10 dias, foi 2 dias antes dele fazer a relatoria dele, né, e consegui tirar algumas coisas do senador, né? Então, obviamente, ficou meio que um entendimento de que, de fato, há um acordo entre o Executivo e as duas casas para aprovação dessas duas frentes de trabalho, né? Tanto a do imposto de renda como dos tributos indiretos, né? Isso, na verdade, tem ficado claro, pelo menos para mim. Eu vou ouvir a opinião dos nossos amigos aqui, nossos diretores, o Diogo Chamon e o Wilson Gimenez, a respeito disso, porque há mais ou menos uns 20 dias, né, lá no Estadão, por exemplo, fez uma matéria com o ministro Paulo Guedes, apoiando a PEC 110. É estranho, né? Ele nunca apoiou a PEC 110, nunca se manifestou o governo, o executivo, em relação à PEC 110, né? E ela está há alguns anos aí rodando, né, nas discussões, e agora ele se manifestou favorável à PEC 110. Então, isso denota o quê? De fato, que existe, talvez, aí um entendimento entre as casas, né, tanto o executivo e as duas casas, para aprovação, né, dessas propostas. E o que a gente vai debater hoje aqui é justamente se aprovar, né? O que vai acontecer, né? O que a gente precisa orientar os nossos clientes, como encaminhar essas discussões, né, nas nossas bases, porque já vem acontecendo isso, esse debate. Eu acho que os meus clientes têm me perguntado muito, né, estão muito preocupados, e, por incrível que pareça, muito mais com o imposto de renda, porque fala da tributação de dividendos, do que dos impostos indiretos. Quer dizer, é que o sujeito não fez conta. Na hora que ele começar a fazer conta, ele vai ficar preocupado com tudo, né? Essa é a verdade, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui para trocar uma bolinha com os nossos amigos aqui, nossos diretores, nossos colegas, a respeito disso. Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o Diogo Chamon e o Wilson Gimenez pelo tempo deles aqui, para bater um papinho aqui, e hoje nosso programa é sobre isso, a gente fazer uma discussão mais ampla do que, de fato, poderá acontecer se aprovar do jeito que está aquelas propostas. Então, bom dia, Diogo, bom dia, Wilson. Passo a palavra para vocês se manifestarem, dar o bom dia, e a gente começa esse bate-papo gostoso aqui. Bom dia, presidente, bom dia, Diogo, bom dia a todos que nos assistem, espero que todos estejam bem. Bom, presidente, muita gente está preocupada com a reforma do imposto de renda, né, dos impostos diretos, né? Mas, como você bem disse, né, os impostos indiretos, eles serão se aprovada, né, essa reforma, a PEC 110, da maneira que ela está, será tão danoso quanto está sendo a reforma do imposto de renda, né? Principalmente para as empresas de prestação de serviço, né? Então, a gente não sabe qual vai ser o critério adotado quando essa PEC for apreciada lá no Senado, né? Também a gente não sabe quais serão as mudanças que o Senado vai fazer no projeto 2337, né? Existem boatos de algumas mudanças, né? Mas nada concreto, nada oficial. Então, a gente está bastante apreensivo sobre o que pode ocorrer aí nos próximos dias, e a gente percebe que existe, sim, uma vontade política de aprovar isso, porque o Congresso, ele se diz reformista, então ele quer terminar o ano, né, marcando aí a sua presença na área legislativa, né? Então vamos acompanhar aí os próximos acontecimentos. Olá, presidente, Wilson, pessoal que nos acompanha. Nós já debatemos tanto sobre reforma tributária aqui nesse ambiente, né? Já falamos tanto sobre PEC 110, PEC 45,
a PL 2337, a proposta do governo também de unificação de PIS e da COFINS. Mas hoje eu acho que a gente está num caminho assim um pouco diferente, né? É tentar mostrar as oportunidades e a importância de nós, da nossa atuação, nós empresários da contabilidade, nós profissionais da área contábil, mostrar o quão fundamental é a nossa contribuição para as empresas que nós assessoramos. Nós temos projetos em andamento, inclusive nos surpreendem, né, a partir do momento que há uma composição do governo para aprovar a sua PL, que é dita reforma do IR, né, que é a que mexe com os dividendos, que altera a tabela do imposto de renda da pessoa física, entre outras coisas, casando a votação, a aprovação com a PL, a PEC 110, que é aquela que unifica alguns impostos, e inclusive agora o relator trouxe alguma novidade aí de 2 tipos de contribuição. Mas, seja qual for a medida aprovada, seja do jeito que for aprovada, as empresas terão que ter uma atenção triplicada na questão da sua composição tributária, da sua opção tributária. Nós temos a tributação dos dividendos, nós temos empresas que tributam, empresas que não tributam, nós temos a questão do imposto de renda na tabela da pessoa física, tem a questão dos impostos unificados. Então, neste momento, seja qual for a medida aprovada, as assessorias contábeis terão uma importância fundamental no direcionamento do melhor formato a ser adotado pelas empresas. Porque é uma coisa que a gente também já vem batendo muito na tecla, e o Wilson mencionou, os holofotes estão voltados, sim, para o tema mais popular, que é a tabela de imposto de renda e tributação dos dividendos, mas qualquer aumento de carga tributária vai chegar ao bolso do consumidor. Isso a gente não pode esquecer, nem ter nenhum tipo de dúvida, porque isso vai ocorrer. Então, a importância de qualquer medida aprovada, mesmo que não seja essa tão popular quanto a do IR, tem um impacto direto no cidadão, nas empresas e na sociedade. Então, era isso inicialmente, presidente. Pois é, vocês falaram muito bem, né? A gente precisa pensar, e a gente sempre, contador, tem essa visão, a gente pensa no todo, né? Não só especificamente num detalhe ou outro, né? São detalhes importantes, né? Estamos falando do imposto de renda, estamos falando dos tributos indiretos, né? E a gente percebe também um movimento forte no Congresso para mexer de alguma maneira nessas tributações, né? Hoje mesmo, né? Está no jornal de hoje, a aprovação da tributação do ICMS sobre o combustível, né? Então, quer dizer, eles querem botar um valor fixo e tirar o variável, né? Isso talvez dará uma redução aí no custo final, mas não, assim, você começa a ver esses números com mais clareza, você fica revoltado, né? É um absurdo o valor que se cobra de ICMS no combustível, né? É uma loucura, e a gente percebe você vê a resistência dos estados em relação a essa mudança. Estou dando um dadozinho só, é mais uma pimenta que a gente põe aí, porque, de fato, é isso. A gente está tirando o quê? Tirando recursos dos governos, né? Tanto dos estados, do município e da União, quando a gente fala em redução de carga tributária de alguma maneira, né? E eles estão precisando realmente aumentar essa arrecadação para poder cumprir todos os objetivos sociais, né? E de obras que tem hoje em andamento no país todo, né? Então, não é uma coisa fácil de se casar. Agora, falando especificamente nos clientes, né, do contribuinte especificamente, que é aquele que nos procura, bom, e aí, como é que fica essa história e tal? Evidente que vocês também devem estar tendo hoje clientes que estão preocupados e conversando com vocês, como eu estou tendo também, já fiz algumas reuniões. Evidentemente que a gente não sabe, a gente não tem a bola de cristal. Eu sempre falo isso, olha, o que eu vou lhe falar é com base de hoje, né? Não sei o de amanhã, né? Ele não tem noção do que vai mudar, né? Até porque, se a gente falar dos indiretos, por exemplo, né, para mim ficou claro, né, pela minha fala agora e pelo bate-papo que eu tive com o senador Roberto Rocha, que é o relator, né, que eles vão, na parte do que tange ao federal, né, o que vai valer é o projeto que tá lá na Câmara, né, a 3887. Essa que vai virar
na PEC 110 o IVA, vamos dizer assim, o IVA federal, né? Então, eles vão fazer aquela unificação, o tal do CBS, né? O IPI vai deixar de existir, vai ser um imposto seletivo, e, enfim. E lá traz uma alíquota já é preocupante. É uma alíquota maior, né? Então a gente já percebe um aumento de carga. No outro, um projeto que está lá, na PEC 110, não fala em nenhum momento em alíquota. Qual é a carga que é carregada, o que se imagina, o que se pretende. Nós não sabemos, isso de fato é muito preocupante, a gente vem falando isso há anos, né? Desde que lançaram esses projetos, porque a gente está assinando cheque em branco, né? Dando para o Congresso Nacional resolver as suas questões, ou para o próprio, os órgãos de fiscalização resolverem como é que vai ser essa alíquota. Está correto? Não está, quer dizer, devia ter um direcionamento. Mas, claro, não deixar só para a lei complementar fazer essas alterações e falar, lá na frente a gente faz a lei complementar e que vai trazer esses indicadores, né, reais, né, de algumas coisas que são incertas hoje. Uma coisa é dar a carga em si. Outra coisa é dar em alguns mercados, né, falar do Simples Nacional, por exemplo, não sei, na 110, como vai ficar o Simples, e também lá não se fala que vai fazer um Simples Nacional. Você está acabando com os tributos que estão no Simples hoje, né? Como é que fica? Vai criar uma tabela específica para quem está no Simples hoje? Menor? Não? Enfim, não sei qual o critério. Eles estão dizendo o seguinte, não, vamos manter o Simples, vai ficar. E se o Simples vai ficar, é um jargão bom, mas não se sabe, vai ficar como? Né? Não se tem ideia. Esse é um outro aspecto. E é importante a gente saber, porque 98% das empresas estão no regime simplificado. Tá? Tem que ter essa clareza, né? Para poder dar esse direcionamento, inclusive para quem está lá nesse regime, né? Até isso vale também na questão do imposto de renda, né? Se a gente parar para analisar imposto de renda, na verdade, quem está no Simples não vai pagar sobre o dividendo. Pelo menos está na regra que veio para cá, para casa. Se não mexerem na regra, essa será a regra. Mesmo vale para quem está no lucro presumido e com faturamento até 4 milhões de reais ao ano. Quer dizer, vai ser igual, vai se respeitar isso e também não vai se pagar sobre o dividendo, né? Agora, como é que fica isso? Deixar de ter o Simples? E qual é a regra disso? A gente não sabe. Então, isso de fato é uma preocupação e fica essa incógnita aí para poder responder essas questões aos clientes que vêm nos perguntar como é que fica isso, né? E quem tem um saldo grande de lucros acumulados, como é que fica esse saldo? Distribuo, não tenho dinheiro para distribuir, como é que eu vou fazer, né? O que eu tenho dito é o seguinte, procure seu banco aí, vê qual a taxa que ele vai te cobrar, né? Se te emprestar essa grana aí, de repente você paga menos do que os 15%, né? Se compensar, talvez tem que fazer conta para ver se vale a pena ou não. Então, quero ver vocês aí, como é que está os seus clientes, como é que vocês estão enxergando essas mudanças e o que a gente pode, de alguma maneira, orientar os nossos clientes em relação a esses temas aí. Há muita apreensão no ar, né? Muitas incertezas, não há nenhuma garantia em relação ao Simples Nacional, né? Que ele vai continuar como está quando todos esses projetos forem aprovados. Também a gente, na questão do imposto de renda, o Simples Nacional não usufruiu de redução nenhuma no IRPJ, né? Porque dentro do Simples Nacional tem lá uma fatia de IRPJ e de contribuição social que nas empresas do lucro presumido e do lucro real teve uma redução e no Simples não teve, né? Ao ponto até, né, de alguns clientes perguntarem se vai para determinadas situações, será que vai continuar sendo vantagem permanecer no Simples, né? Uma empresa que não tem uma folha de pagamento intensa, não é intensa em mão de obra, de repente precisa fazer conta, né? Precisa fazer uma reavaliação para saber se o Simples Nacional para essas empresas ainda será vantajoso. E uma preocupação que a gente sempre vem lembrando já há muitos anos, que é a tributação para as empresas de prestação de serviço, né? Então, tem lá uma alíquota, né, estipulada lá de IVA, mas essa alíquota ela servirá tanto para empresas de serviço como empresas mercantis, né? Se for assim, as empresas de serviços vão arcar aí com um enorme aumento da carga tributária. E como o Diogo comentou, isso vai acabar caindo no bolso do consumidor, né, de alguma maneira. Então, são coisas que nos preocupam. Esperamos que
os congressistas, os senadores, né, os deputados estejam conscientes, né, dessas preocupações que a gente vem divulgando, né, há muitos anos, né? E agora chegou o momento das pessoas se manifestarem sobre essas preocupações que a gente tem. A gente viu que o projeto do governo do imposto de renda, o PL 2337, saiu do governo com uma cara e ficou com outra cara na Câmara, né? Melhorou, a gente tem que reconhecer que houve sim uma melhora, mas em alguns pontos ele ainda vai trazer um aumento de carga tributária para algumas empresas, né? E como é que vai ficar então esse a PEC 110 e os outros projetos em relação aos tributos indiretos, né? Então a gente está a todo momento divulgando as nossas preocupações e tentando fornecer subsídios para que os congressistas tomem aí a melhor decisão. Assim, a gente hoje é um programa diferente, né? A gente está focando em oportunidades e alguns alertas. Primeiro, reforçando, né, o que já foi dito aqui hoje, é muito difícil, né, nós avançarmos com algumas ideias, com alguns planejamentos diante dessas incertezas todas. A gente não sabe que texto que vai ser aprovado, se é que vai ser aprovado. Inclusive, a PL 2337, ela já tem o relator já está com uma programação de fazer o relatório agora em outubro, para novembro fazer as discussões e a votação no plenário do Senado para voltar para a Câmara em dezembro. Se é para voltar para a Câmara em dezembro, é porque haverá alterações. Então, realmente, isso é muito difícil, mas não há outra alternativa para os colegas contadores que não seja acompanhar e estudar, porque essas são, com conhecimento, que será possível fazer alguns planejamentos, talvez, e aqui também é um outro desafio gigante, que a gente possa cobrar honorários sobre esses ganhos, e não tão somente aqueles honorários por hora, honorários fixos, mensais. Eu acho que é o momento, acho não, né? Tenho convicção que é o momento da gente também se valorizar no mercado. Afinal de contas, o nosso conhecimento ele é muito aprofundado. E o contador que busca o conhecimento, esse merece ser reconhecido. Eu vou pincelar aqui algumas oportunidades, né? Talvez algumas aqui já ditas, outras não aprofundadas, mas está se falando muito em antecipar a distribuição dos lucros, dos dividendos, o que é uma medida, nos parece assim, a mais óbvia, né? Mais objetiva. No entanto, a gente tem que ter alguns cuidados, porque empresas que dependem de índices para participar de licitação, se ela zerar o lucro, baixar o PL, mesmo gerando um passivo ou baixando o ativo, ela vai ter índices prejudicados e talvez possa inviabilizar a sua operação por prestar serviços a órgãos públicos. Também a gente vê muito empresários falando, não, eu vou jogar todas as minhas despesas para dentro da empresa. Não é assim. Existe, inclusive, primeiro que o regulamento do imposto de renda diz que as despesas têm que estar intrinsecamente ligadas à operação. Segundo, que existe um artigo no projeto de lei que fala em lucro disfarçado, distribuição de lucro disfarçado. Então, não é um caminho jogar as despesas pessoais na empresa, supostamente para ter lá uma retirada, para diminuir a distribuição de lucros ou mesmo para baixar um lucro real. Também a gente tem aquela questão, pelo fato das empresas do lucro presumido, que faturam até 4.800.000, se beneficiarem da redução das alíquotas de imposto de renda e contribuição social e não ter a tributação dos dividendos, essas empresas, presumido que faturam até 4.800.000, vão ser beneficiadas. Daqui um pouco um movimento inverso, que é sair do simples e do presumido, é uma alternativa. Mas a gente só vai comprovar isso fazendo cálculos. Então, vamos lá, contador faz cálculos. Então, é o nosso momento também de nos valorizarmos e entregar um resultado para o nosso cliente. E, por fim, uma outra situação possível também, pelo fato dessa questão das empresas
do simples e do presumido que fatura até 4.800.000 não tributar esses dividendos, daqui a um pouco, se uma empresa tem duas ou mais atividades e a soma dessa operação ela ultrapassa o limite de 4.800.000, será que não é de fazer uma separação das atividades, ter mais de uma empresa? Isso é tudo legal, não tem nada mágico, não tem nada ilícito. Então, são oportunidades que só vão ser viabilizadas com o nosso conhecimento, com o nosso aprofundamento, com a nossa atualização. Então, eu citei 3 casos aqui que merecem uma atenção, tem outros tantos que a gente pode avançar, mas nosso momento é agora. No momento da dificuldade, dessa incerteza das medidas da aprovação, é um momento que a gente pode sobressair e entregar um resultado expressivo para os nossos clientes e ser remunerado por isso. Muito, falou bem também o Chamon, falou bem o Wilson. São reflexões que a gente tem que transmitir aí para os nossos colegas aí, né, empresários, para eles fazerem. Uma coisa que já pode ser feita também, com muito critério já, é analisar como é que estão os balanços dos nossos clientes, né? Por exemplo, o Chamon fez um comentário importante, aí me veio um dos problemas aí que poderá ocorrer, né, da distribuição disfarçada de lucro, né? Se você pegar o regramento lá do projeto de lei, tem um capítulo inteiro de distribuição disfarçada de lucro, que é um absurdo, né? Mas, entre outras coisas, por exemplo, empresas que têm conta corrente dos sócios e têm lucro acumulado. Então, eles entendem que isso pode, sim, ser uma distribuição disfarçada de lucro. Então, a gente precisa hoje orientar o cliente, ver quem está numa situação dessa, se eventualmente isso virar uma realidade, esse projeto que está aí, né, ele tem que acabar com esse conta corrente, talvez, até o final do ano, né, para não ter nenhuma interpretação diferente do governo. Até porque, se ele achar que isso é uma distribuição disfarçada de lucro, ele vai tributar em dobro, né? Os 15% vira 30%. Portanto, a gente ressaltar essas questões. Estão nos projetos de lei, né? Aliás, já tive um cliente sobre alguns temas e falei sobre isso também, porque a gente tem algumas coisas que tem que limpar, melhorar a situação. Mas o sujeito faz, realmente, ele coloca um dinheiro na empresa, mas ele não quer capitalizar nem nada, está emprestando mesmo, ele tem dinheiro, botou lá, é real isso, mas pode ter uma interpretação diferente da fiscalização. E aí? Então, a gente precisa tomar também cuidado com isso, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar com bastante critério. Queria ver vocês também com relação a essas questões, né? A outra coisa que eu tenho falado, e falei ontem também no cliente, eu só vou poder te dar uma resposta mais efetiva na virada de dezembro, ou seja, no início de dezembro. Se até início de dezembro não for aprovado, não estiver encaminhando para ser aprovado o projeto, a gente tem uma certeza do que vai acontecer até lá, né? Porque se entrar em recesso dia 18 de dezembro, aquelas casas, que me parece que a data é 18 de dezembro, então, se no começo de dezembro, lá para o dia 4, 5, não tiver nada encaminhado para isso, de fato não vai ter aprovação nenhuma. Mas a gente tem que, de qualquer maneira, já preparar os nossos clientes com essas preocupações, né? Levando a eles esses cuidados, essa análise importante que temos que fazer nos seus balanços para a gente poder ir adequando e melhorando em relação ao que vem por aí, né? Que a gente não sabe se virá com esse critério ou não. Queria ouvir vocês aí um pouquinho sobre isso. Wilson, de novo, hoje de outro. A gente tem que orientar os nossos clientes e avisá-los, né, de toda a cautela, né, em relação a essa questão da DDL, né, da distribuição disfarçada de lucros, porque o legislador ali ele foi bastante criativo, né? Ele criou ali situações muito caracterizadoras de DDL, né? Então, não adianta a empresa ter como prática algo que se fazia no passado, porque a coisa agora vai mudar bastante, né? E aí cabe a nós, né, contadores, orientar os nossos clientes para que eles não incorram nesses riscos de alguma operação, de alguma transação ser caracterizada como distribuição disfarçada de lucros, né? Então, mais do que nunca, a contabilidade bem feita, organizada, ela vai ser, vamos dizer assim, algo muito precioso para as empresas
argumentarem que não incorreram em nenhuma irregularidade, né? Então, é isso que a gente tem conversado com os clientes, é isso que a gente tem orientado, porém, né, estamos num compasso de espera, né? Não dá para a gente dizer se isso vai ser aprovado. Existe, sim, uma vontade de aprovação, porque o governo conta com a aprovação desses projetos para complementar o seu orçamento, né? Como o presidente disse, né, para questões sociais, inclusive, né, que é de suma importância, mas a gente também tem que ficar atento para que a classe média novamente não acabe pagando a conta, né? Para que as empresas de serviço não acabem pagando a conta, né? Em detrimento de alguns outros segmentos. Então são esses pontos de atenção aí que eu acho que a gente tem que ficar atento. Eu adorei o termo criativo, Wilson. Foi muito criativo, porque isso é um passo, a gente está dando um passo para trás, né? E quando nós falamos em reforma tributária, sempre se fala em a questão da carga tributária, sempre se fala também na complexidade, né, de simplificar. Aí criar um controle de distribuição disfarçada de lucro é dar um passo para trás, porque nós vamos o fato de tributar os dividendos vai mexer nessa situação dos empresários quererem jogar despesas de fato disfarçar lucro. Então a gente vai de novo para uma insegurança jurídica, porque nós vamos para questões subjetivas, vamos ter que entender se aquela despesa é de fato da empresa ou não. Nós vamos criar mais controles, nós vamos criar mais fiscalização. Então, esta medida em específico, ela é muito retrógrada. A gente está recuando aí, em vez de avançar e criar ambiente para destravar a economia nesse momento pós-crise, sendo aprovado com esse texto, nós vamos estar, não é nem com esse texto, com essas condições, nós vamos estar, sim, dificultando e piorando o ambiente de negócios. Mas, de novo, se essa for a regra do jogo, é com essa regra que a gente tem que atuar. Então, é o momento onde a gente entra para orientar os clientes e também para ver alternativas menos onerosas, né? Como hoje a gente usa o juro de capital próprio nas empresas do lucro real, que a gente não vai poder mais utilizar, como a gente usa lá o abatimento do programa de alimentação do trabalhador, que é um recurso também previsto em lei, a gente vai ter que ver as alternativas para poder alcançar resultados mais positivos para os clientes. A importância que tem, vocês que não são empresários contábeis e estão nos assistindo, a importância que tem um empresário contábil na vida dos seus negócios, das suas empresas, né? Quanto que a gente já se preocupa com o que está lá lançado, com os números que estão apresentados. Essa questão, na verdade, também de lançar coisas que não pode, que a legislação não permite, a gente tem que ter todo o critério, todo o cuidado, né? E eu vou ler aqui um pedacinho, eu acho genial, eu gosto muito do Everardo Marcel, ele tem alguns textos que tem feito aí na mídia que são sensacionais. Ele fez um especificamente sobre a reforma do imposto de renda, né? Porque foi ele, lá que ele era o comandante da Receita Federal em 95, quando ela acabou com a tributação dos dividendos e colocou tudo na empresa, né? E ele tem um artigo que ele chama Inferno Fiscal Parte 2, não sei se vocês viram esse artigo, muito bom, e que ele faz alguns comentários assim, bem fortes. Ele fala com a volta da insidiosa distribuição disfarçada de lucros e o planejamento tributário abusivo, né? Então, ele é muito veemente na fala dele, né? No aperto que ele dá, ele fala que trata-se de a mais impressionante proposta de desorganização empresarial do país. Quer dizer, olha só como é que ele coloca as coisas, né? Então, ele está realmente preocupado, porque ele acha que vai trazer estímulo à litigiosidade. É verdade o que você está falando, né? Cara, vou lançar tudo que eu quero lá dentro. Não pode, não é assim, né? É um convite à sonegação, também outro detalhe, né? E ele comentou de forma muito clara. Por que eu quis acabar com isso lá em 95? Porque o controle disso, né, da distribuição disfarçada de lucro, é uma coisa muito difícil de controlar. Então, ele acabou de uma maneira brilhante, fazendo uma mudança
básica, uma pecinha de xadrez que ele mexeu e ficou perfeito. Isso, de lá para cá, nesses últimos 25 anos, não se ouve falar disso, né? Então, e o governo, quer dizer, a própria fiscalização, não tem que se aparelhar para tentar controlar esse tipo de situação, que vai trazer mais custo para todos os contribuintes, né? Então, como é que você fala também, voltando um pouquinho atrás, no geral, no âmbito geral, a gente fala em regressividade, né? Que hoje está a palavra da moda no governo, vamos acabar com a regressividade, né? Tem que melhorar, sem justiça social, né? O pobre paga mais imposto que o rico, vai continuar pagando mais. Em última instância, quem paga o imposto, quem é? É o consumidor, lá na ponta, certo? Para esse cara vai subir o preço. Só que se hoje, quem é mais pobre pode comer uma carne um pouquinho melhor, amanhã não vai poder comer, porque vai estar tão cara aquela carne que não vai ter condições de comer aquela carne. É isso que vai acontecer. Então, a gente tem que pensar também por esse caminho, né? Essa questão da regressividade é interessante se comentar, mas quem paga no final o custo de tudo isso é quem está consumindo, né? Se você quer dar uma igualdade a todos lá na ponta, você tem que dar condições para quem tem menos condições ter a possibilidade de ter um rol de alimentos e serviços que provavelmente ainda, talvez até tenha hoje, que provavelmente ele não terá no futuro próximo se aumentar essas coisas, a tributação dessas categorias econômicas, tanto de serviço como venda de produtos, não importa qual é, e provavelmente vai ficar tão inviável para ele que não vai encaixar no orçamento dele algumas coisas que talvez ele consuma hoje, né? Então é importante a gente também ter esse tipo de visão e esse tipo de preocupação. A gente está dando recado aqui também, não só aqui para o empresário, mas para os nossos legisladores, né? Estão nas duas casas, que eles que, em última instância, é que vão aprovar essas regras e essas leis. Vocês têm que pensar dessa forma ampla, dessa forma global, com muito critério e muito cuidado, para realmente não prejudicar a população como um todo. Então, meus amigos, o programa está chegando ao final. Eu queria ver as últimas considerações do Wilson e do Diogo para poder fechar esse nosso bate-papo tão gostoso que foi aqui. Vamos lá. Bom, a premissa da reforma tributária, ela sempre foi de que o principal foco seria a simplificação, né? E que não haveria aumento da carga tributária. O que a gente está vendo? Não vai haver simplificação e, em alguns casos, haverá, sim, aumento da carga tributária, o que não é bom para o país, sobretudo no momento que nós estamos passando pós-pandemia, né? Enfim, será que é o melhor momento para se adotar uma reforma tributária que, em alguns casos, será, na verdade, um aumento de tributos? E outra questão, antes da reforma tributária, de novo, né, a gente deveria de fazer uma reforma administrativa. E uma reforma administrativa não só na União, mas nos estados e municípios, né? Porque o tributo, ele é cobrado, ele é arrecadado para o custeio do governo, né? Em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito federal. E se você não fez uma reforma administrativa, você vai colocar agora, impor uma reforma tributária, daqui a alguns anos vamos ter que fazer uma outra reforma tributária, né? Então, tomara que a reforma administrativa também avance, né, no mesmo passo que a tributária, e que ela efetivamente venha com uma proposta de corte de gastos do governo, né, para que a máquina pública não fique tão inchada e que o governo não precise impor à sociedade, às empresas, uma carga tributária alta para o seu custeio, né? Então, eu acho que são essas reflexões que eu acho que a gente tem que ter nesse momento e torcer para que os nossos congressistas tenham consciência aí na avaliação dos projetos que estão em tramitação. Bom, eu quero aqui passar uma informação que gera muita confusão ainda no meio, que é a questão do aprovação e quando começa a vigorar. A gente sabe que quando se mexe em imposto, em tributos,
existe uma noventena, né? Então, a aprovação tem que ser feita e começar a vigorar a partir de 90 dias. Neste caso destas propostas, elas, porque a PL 337, o imposto de renda não entra nessa situação, que é o que está sendo criado, né? O imposto de renda sobre dividendos. No entanto, os demais são diminuição, a contribuição social está reduzindo, né? Supostamente. Então, em sendo aprovado no ano de 2021, até o último dia do ano de 2021, ela teria vigência a partir de 2022. Então, só para organizar essa questão de trâmite. E como recado final é reforçar para que os nossos colegas, empresários contábeis, profissionais da área contábil, que se aprofundem, que se debrucem sobre esse tema, sobre a reforma tributária, sobre essas mudanças tributárias previstas, que isso pode ser uma oportunidade. É desgastante, é muita informação, são muitas possibilidades. Temos também o texto atual, com certeza sofrerá alterações, mas a gente precisa estar atentos a isso para poder, dessa dificuldade, criar uma oportunidade. Essa fica de mensagem final aí aos nossos amigos e colegas. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo gostoso aqui com nossos colegas, amigos, diretores aqui da Pronacom, o Wilson Gimenez e o Diogo Chamon. Uma reflexão bem interessante, bem importante. Você veja a riqueza de troca de informações que tivemos aqui, mediante uma suposta alteração legislativa tributária, né, tanto dos tributos indiretos como do imposto de renda. E o Wilson também colocou no final, que a gente acabou falando muito, né, sobre a reforma administrativa também, que é extremamente importante para dar um direcionamento de como vai caminhar, especialmente as questões dos empregos públicos, né? Hoje, a gente enxerga isso com um critério bem importante para que a gente toque mais brilhantismo essas questões daqui para frente. Ok? Muito obrigado, então, a vocês e que vocês tenham aí um bom dia. Até a próxima semana, se Deus quiser.